Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Curiosidades. Olá, ouvintes do NetoCast, eu sou o Sandro e hoje eu vim falar com vocês sobre câmaras escuras. A câmara escura é considerada a principal ferramenta para a criação daquilo que a gente conhece hoje como fotografia. Não existe uma data específica de quando foi inventado a câmara escura, apenas alguns registros ao longo da história. Por exemplo, lá no século VI, o matemático Euclides ele usou um artefato que, segundo os historiadores, é uma câmara escura, para afirmar que a luz trafega em linha reta. Também existe alguns registros de Aristóteles comentando também sobre a existência dessa invenção. Mas antes da gente falar do uso da câmera, eu vou deixar vocês com um trecho da minha conversa com William Vulto sobre como funciona a câmera escura. Esse trecho foi do episódio DebaCast Personalidade 6, Joseph Nepsi. A câmera escura é basicamente um dispositivo de controle, né, para você controlar a entrada de luz em um ambiente fechado, basicamente. Por que acontece? Você tem a luz, ela se propaga como partícula, mas ela também se propaga como onda. Isso não estava claro para a galera na época, mas eles tinham uma ideia de como a coisa funcionava. Então, se você olhar para qualquer lugar nesse momento, você tem várias fontes de luz refletindo todas ao mesmo tempo. Então, é uma bagunça de luz. Para você capturar uma informação contida na luz precisamente, você precisa limitar a quantidade de fontes. Então, o que é a câmera escura? Você faz uma caixa fechada com um furinho piquititinho onde passa pouca luz. Tão pouca luz que ele bloqueia os padrões de interferência e vai passar só as luzes como feixe, como partícula de fato, certo? Então você tem aquela imagem clássica da imagem invertida, né? Você tem a caixa, você tem um furinho, as luzes que estão vindo de cima vão passar no furinho e vão acertar o fundo da caixa embaixo, e as luzes que estão vindo de baixo passam pelo furo e acertam em cima. E é a mesma tecnologia, não tecnologia, mas a mesma forma de processamento que o nosso olho usa. Basicamente o nosso olho tem lá o cristalino, né? E aí a luz ela passa por espaços muito pequenos e a gente enxerga de cabeça para baixo. Isso que é importante lembrar também. E aí você tem esse processo da câmera escura como esse aparato que vai controlar a luz. Isso é usado até hoje, tá? O que é a câmera fotográfica hoje? Você tem lá o papel fotossensível, no caso das câmeras de papel ainda, né? Hoje em dia não tem mais papel, são sensores. E você tem o obturador, que seria o equivalente a esse furinho. E o obturador ele abre e fecha muito rápido, porque hoje a gente tem grandes quantidades de luz. Mas se fosse o caso de um papel menos sensível, ou se você quiser fazer longa exposição, que a gente chama, você pode deixar ele aberto mais tempo. Mas aquele famoso barulhinho da câmera fotográfica, o é justamente o barulho de abrir e fechar do buraquinho da câmera escura.
Bom, agora que você viu como funciona uma câmara escura, fica melhor para ilustrar e também dizer que lá no século XIII, alguns astrônomos utilizavam câmaras escuras para observar o eclipse solar, já que dava para eles uma melhor segurança para ver o Sol. Hoje em dia existem telescópios com lentes próprias para observar o Sol, mas naquela época era um pouquinho mais complicado. Lá na época do Renascimento também tem alguns registros de pintores que utilizavam câmeras escuras para fixar uma determinada imagem e eles entravam dentro da câmera, lembrando que a câmera ela pode ser uma caixa ou ela pode ser uma sala inteira. A câmera utilizada lá pelos pintores, que era essa maior, eles fixavam lá conseguia fazer uma fixação de uma determinada imagem e aí a partir dali eles faziam suas pinturas. Alguns cientistas chineses também lá no século XVII fizeram diversos experimentos com o uso da luz e aí a sua maior utilidade foi lá no finalzinho já do século XVIII, século XIX, onde de uma certa forma tinha essa necessidade de querer registrar uma imagem. Antes as opções que tinham seriam as pinturas ou outras formas de arte como xilogravura, litografia, entre outras coisas. A câmera escura ela teve seu papel importantíssimo para a criação do que hoje é a fotografia. E por incrível que pareça, a câmera escura ela é utilizada até hoje. Com a evolução das câmeras, ela meio que caiu no desuso em relação às máquinas fotográficas, já que, como a gente viu aí no áudio, elas estão dentro dessas câmeras fotográficas de filmes, onde ela fazia aquela captura e fixação da imagem no negativo. Hoje as câmeras digitais elas já trabalham de uma forma diferente. Então o uso da câmera escura hoje nas câmeras atuais não existe. E caso você queira conhecer uma câmera escura, o Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, eles têm uma câmera escura lá, uma sala com uma câmera escura. Você pode ir lá visitar e conhecer. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Você pode me encontrar lá no Instagram ou no TikTok por @debatecz ou no Twitter @sanquinas. Ouçam lá o Debacast e o Debacast Personalidades. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Curiosidades. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff.
Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!